A gente vamos fazer essa revisão com essas questões, tá certo? Tem que estudar, tem que se dedicar, só tem essa semana para avaliação. Então assistam aquele vídeo, aquela aulinha que eu fiz, e também estudar, né? Prestar atenção, repetir também, né? Você assiste uma vez, duas, três, para memorizar, né? Estou fazendo esse trabalho para que vocês possam memorizar. Tá bom? Para a gente ter nota boa aí na prova, na avaliação. Não resta só ter a nota boa na entrega de atividades, né? Então a gente tem que se dar bem também na avaliação. Então vamos lá. Essa primeira questão aqui, nós estamos trabalhando Grécia, né? Depois aí já no quarto a gente trabalha Roma. Então vamos seguir aqui. Então veja, o termo política, né, vem de polis, né, nome que os gregos antigos davam às suas cidades-estado. Né? Até aí, então vocês vão ler devagarzinho, sem problema nenhum. Deixa eu conseguir fazer uma anotaçãozinha aqui. Lembrando, aqueles que não prestam aí muita atenção, quando eu coloco aqui o termo, eu estou me referindo à palavra, né? Então, o termo política, a palavra política, né? Ela vem da onde? Vem de polis, nome que os gregos davam às suas cidades e estados. Lembrar aqui que cidade-estado, né, que cidade-estado é o mesmo que dizer de uma cidade com autonomia. Autônoma. E o que é autônomo, professor? Independente. Ok? Então, autônoma, independente. Onde as outras cidades dependem dela, né? Giram em torno dela, ou seja, necessitam dela, da ajuda dela, né? Do que ela pode oferecer. São essas cidades-estado. Então, ela tem sua independência, né? E, ao mesmo tempo, ela, de alguma maneira, ela provoca a dependência de outras cidades em relação a ela, né? As outras cidades ficam dependendo dela. Ela é independente e faz com que outras cidades fiquem dependentes dela, né? Então vamos lá, lendo aí o enunciado, o textozinho da questão com calma. Agora a gente tenta responder. Veja. Vamos lá. Marque a alternativa que apresenta a resposta correta. Eu estou pedindo aqui a resposta correta, né, sobre a Grécia. Vai ter questões que eu vou pedir a incorreta. E aí você tem que estar atento para não marcar, né, porque sua cabeça vai informar o que é correto. Portanto, no entanto, eu pedi no enunciado, ou seja, na pergunta, o incorreto. Nessa, eu ainda estou pedindo o correto. Vamos lá, na letra A. Na antiguidade clássica grega, as decisões de toda a sociedade eram tomadas nas cidades e não em praças públicas. Então aqui está errado, não é mesmo? Por que está errado, professor? Está errado, como eu já falei em sala de aula, que é na cidade, né? E principalmente aqui, ó. É até mesmo por quê? Porque a praça pública, né? Ela está onde? Ela está na cidade. Ok? Então aqui a gente vê duas palavrinhas que estão interligadas, que é cidade e praça pública, né? E aqui ele nega
Olha o detalhe. Ele nega. Ele diz que não está, né, não em praça pública. Ou seja, isso aqui está completamente incorreto, não é mesmo? É o que fez com que ela estivesse incorreta. Ou seja, elas eram tomadas nas cidades e principalmente nas praças públicas. E aqui ele disse que não. Isso aqui é o que está errado. Okay? Isso fez essa alternativa, a letra A, ficar errada. Na letra B, diz assim: na antiguidade clássica grega, as decisões de toda a sociedade eram tomadas onde? Nas cidades, olha lá, nas cidades e praças públicas, né? Então isso aqui está ok, certo? Está ok essa letra B. Então na letra C, ó, o poder estava nas mãos dos reis em toda a Grécia. Como a gente estuda que polis, política, ação do homem, né, nesse período daí, já não tem mais reis, né, governando a Grécia, né, mas é o povo, é a polis, né, é a cidade, é o povo, né, é o cidadão grego que aí administra, ou seja, que organiza a Grécia, né, está sob o poder do povo, né, do cidadão grego. Agora a gente vai ver que quem realmente é considerado cidadão, aí a gente vai ver ainda. Então aqui está errado, né? Porque não são dos reis, aqui é o povo, né? Isso aqui tornou então ela errada. Na letra D diz: segundo historiadores, a Grécia pode ser considerada como o berço das civilizações. Quando a gente estudou, né, o berço das civilizações é quem? Mesopotâmia, não é mesmo? Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, sim, ela é considerada o berço da civilização. No entanto, aqui a gente está estudando o quê? Nós estamos estudando a Grécia. A Grécia, ela é vista como o quê? Como o berço da política, né? O berço da democracia, né? O berço da política, mas não do berço da civilização, ok? Então vamos seguir aqui. Então aqui a resposta é gabarito dela é a letra B, ok? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão diz assim: a civilização grega se desenvolveu na Península Balcânica, né, situada no sudeste do continente europeu. Os primeiros habitantes dessa península se estabeleceram ainda no período neolítico. A gente aprendeu, né, lá no primeiro bimestre, né, que na fase neolítica o homem já não era mais, né, ele não vivia andando de um lado para outro, nômade, né? Não vivia mais de um lado para outro só como coletor, mas ele passa a desenvolver no Neolítico a agricultura. Então ele já produz o seu alimento. Ele não fica só colhendo os alimentos ou caçando, mas no Neolítico ele já desenvolve, né, o princípio aí da agricultura. Ele já começa a produzir algo para se alimentar, entre outras coisas, né, como produção de utensílios com a pedra polida, né, tal, pronto. Então já é uma nova fase, né, que os homens estão vivenciando, né. Aí ele diz, período neolítico, que ficaram conhecidos como pelágicos. Então esses pelágicos são os primeiros povos, né. A mistura com outros povos formou a sociedade grega. Tranquilo, ó, tem um ponto. Então a gente viu que justamente que os primeiros povos são os pelágicos, né? E aí a mistura com outros povos, né, vai dar então a formação de um povo. Quem é o povo? A sociedade grega.
E aí eu coloco o povo grego constituído de outros povos, como? E aí a gente vai ver quem são os povos: aqueus, eólios, jônios e dórios. Até aí tudo bem, tá tudo certinho, né? Só informação, né? Então, os gregos tinham o costume de chamar a Grécia de seus habitantes de dois nomes em especial. Então a gente observa aqui, quero chamar a atenção aqui, o que é que você vai fazer lá na sua provinha, para não confundir as coisas, né? Aproveita essa práticazinha aí. Como é que é essa prática? Você vai separar aquilo que é só texto de informação, ok? Só texto de informação. Olha lá. Só o texto da informação. Separou o que é só informação? Aí você consegue ver o que é a pergunta. Então, olha a pergunta. Marque a alternativa que apresenta a resposta correta, baseada em quê? No texto acima. Então, olha, é importante que o aluno vá aprendendo a separar o que é só texto informativo, só a informação, do texto que está a pergunta. Porque essa pergunta ela está curtinha, mas pode ser que eu coloque um texto grande, né, e a pergunta ali pelo meio, e você vai se perder no que está sendo perguntado. Porque quando a gente se foca, né, quando a gente foca a nossa cabeça na pergunta, aí tudo fica mais claro, né, para o nosso cérebro, entendeu? Tá lá no inconsciente a informação. Quando ele olha aqui, quando a gente bota os olhos em cima da pergunta, automaticamente ele vai trazer as lembranças, tá certo? Então, olha, na letra A diz: os gregos chamavam a Grécia de Península Balcânica e seus habitantes de balcanises. É isso que diz o texto, né? Olha lá. Não, ele diz que o povo grego, né, foi formado, né, justamente por quem? Pela mistura dos pelasgos, né, misturado com aqueus, eólios, jônios e dórios, vai formar então aí o povo grego. Agora, o grego, ele chamava a Grécia de um outro nomezinho, que a gente já ouviu falar aí nas nossas aulas, mas balcanises não, né? Isso aqui está errado, certo? Então, olha lá. Letra B. Segundo alguns historiadores, o povo grego se autodenominava ilhota, né, por habitarem as ilhas do Mar Egeu. Não, né? Ilhotas não. Os gregos não chamavam o seu povo de ilhota. Na letra C, não havia nenhuma nomenclatura em especial, visto que para os gregos a Grécia tinha sua origem na Península Itálica. Na Itália? Não, né? Então, e outra coisa errada aqui é, não havia essa negação, né? Não havia nomenclatura, né? Ou seja, não havia um nome em especial. Não, é errado, né? Então vamos lá, letra D. Aqui a gente já eliminou letra A, letra B, é tudo eliminado. Tranquilo? Bom, a gente já corta lá na hora da prova, só faltou o quê? A letra D, né? Na historiografia grega, ou seja, na história da Grécia, é afirmado que o povo grego ou helenos, aí sim, consistiam em um mesmo povo. Claro, porque foi a união de todos os povos, né? A união de todos os povos. Então vou puxar aqui uma setinha, tá bom? Fazer um quadrinho para você memorizar. Então o que é que vai ter aqui? Você vai ter, deixa eu apagar essa parte aqui. Então, olha lá. Aqui você tem quem? Você tem a mistura. A mistura de quem, professor? A mistura dos aqueus, eólios, jônios e dórios. Com quem, professor? Com os pelasgos. Formou quem? O povo grego. Tranquilo até aí? Na mistura do povo grego, aí o grego, ele vai chamar o seu povo de o lugar primeiro. Primeiro, o lugar chamado de Hélade. E aqueles que vivem na Hélade são quem? Os
Entendeu? Então tá certo aqui, ó, helenos, helenos. Na historiografia grega é afirmado que o povo grego ou helenos, né, mesma coisa, helenos e gregos, consistiam em um mesmo povo. Então, quando se fala de grego, se fala de helenos. Ok até aí? Então, o povo grego, quem é? Os helenos. O lugar onde eles viviam, a Grécia, eles vão chamar de quê? Da Hélade. Então, a Grécia para ele é a Hélade, e aqueles que ali estão são os helenos. Tranquilo até aí? Beleza? Vamos lá, vamos seguir então aqui. Então, gabarito da questão, letra D. Tranquilo? Vamos lá. Terceira questão. Antes do surgimento da civilização grega, o sul da Península Balcânica vivia sob a influência da ilha de Creta, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Essa ilha exercia grande influência e poder sobre as ilhas próximas, né? Observe no mapa a localização da ilha. Primeira coisa que a gente vai fazer. Aonde está aqui a ilha de Creta nesse mapa? Presta atenção que ela está mesmo aqui, ó. Ilha de Creta, Península Balcânica, não é mesmo? A península, ó, a ponta, né? E aqui a ilha de Creta. Tranquilo até aí? Vamos lá então. Então, agora, seguindo o texto, marque a alternativa. Veja que teve o texto. A gente separa o texto da pergunta. Aonde está a pergunta? A pergunta está justamente aqui, né? Agora, seguindo o texto, marque, né? Olha a ordem aí, né? Marque a alternativa que apresenta uma sentença verdadeira, ou seja, uma opção verdadeira sobre a história da Grécia e a influência da ilha de Creta para essa história, né? Então a gente vai ver uma dessas alternativas, uma dessas sentenças que fala algo verdadeiro da Grécia, né? E também o que, professor? Fala sobre a influência da ilha de Creta. Então a gente vai pesquisar essas duas coisas aqui. Então, na letra A, historiadores acreditam que o comércio marítimo com os egípcios e com os povos do Oriente Médio era a base da economia cretense. E agora? Né? Historiadores acreditavam que o comércio marítimo com os egípcios e com os povos do Oriente Médio era a base da economia cretense, né? Vamos ver então aqui. Veja, observe, quando a gente fala, né? Quando a gente fala aqui, deixa eu tirar isso daqui. Ficou em cima. Deixa eu subir mais a tela aqui. Pronto, então vamos lá ver. Quando a gente fala aqui, historiadores acreditam que o comércio marítimo com os egípcios, aqui quando a gente fala egípcio, a gente se refere ao quê? Onde está o Egito? Vocês aprenderam lá. O Egito está na África, né? Então eles mantinham tanto contato com a África, né? Como também com o Oriente Médio. Claro, porque pela posição dela, né? A posição da ilha de Creta, né? Era uma posição privilegiada. Pessoal, o que é uma posição privilegiada? É uma posição excelente, né? Porque ele poderia ir tanto de um lado para outro para realizar o comércio com outras civilizações. Então todo mundo estava lá, ó, ligadão
na ilha de Creta. Todo mundo querendo ir lá para a ilha de Creta. Daí, né, que segundo a mitologia grega, né, vai se criar aquela história do Minotauro, né, para que as pessoas tivessem um medo, né, de ir até aquela ilha, né, porque sabia primeiro que ela é uma ilha que é um ponto estratégico, né, tanto para se proteger como também para desenvolver o seu comércio marítimo, né. Então, aqui está corretíssimo, né? Na letra B, historiadores afirmam que não havia nenhuma dependência, não havia nenhuma dependência da ilha em relação à ilha de Creta. Isso aqui está erradíssimo, né? Na letra C, pesquisas realizadas afirmam que a economia cretense estava baseada no comércio com os egípcios e com povos do Oriente Médio. Aqui na letra C diz, pesquisas realizadas afirmam que a economia cretense estava baseada no comércio com os egípcios e com os povos do Oriente Médio. Aí vamos prestar atenção aqui, né? De cara, né? A gente vê, poxa, essa alternativa tá igual a letra A. Mas dá uma lida. Por que ficou estranho, professor? Pensa direitinho. Será que você consegue ver aí onde está o erro? O erro está para aqui, pesquisadores afirmam que a economia cretense estava baseada no comércio, mas que tipo de comércio? Que tipo de comércio? A letra A, ele especifica, ele diz qual é, ele detalha qual é o comércio, que é o comércio o quê? Comércio marítimo. Então, entre a A e a C, a A, ela está corretíssima, não é? Porque o comércio aqui pode ser o comércio, o quê? Agricultura,
Mas não pode, por quê, professor? Porque na agricultura na Grécia ela não se desenvolvia bem, até mesmo por conta do relevo, né? Era uma área montanhosa que tinha poucas planícies, então não daria para ter um desenvolvimento comercial ao ponto de ser base de economia, entendeu? No caso de agricultura, não, né? No caso aqui é o comércio marítimo, ou seja, é através, né, do comércio marítimo, ou seja, ele vai buscar, né, mercadorias em outros lugares, vai trazer de outros lugares. Então, o comércio marítimo é a base desta economia, né? Que ela vai fazer um intercâmbio, né? Ou seja, o contato, né, com outros povos, né? Não é simplesmente o comércio, no comércio com os egípcios, né? Tudo bem, vai comercializar, mas aqui ela está mais específica, né? Está mais específica. Há um detalhe mesmo, né? Se tivesse só a letra C como opção, a gente podia dizer, é o comércio realmente com o Egito. Mas aqui existe uma letra A, existe uma opção de alternativa, né, que lhe dá mais detalhes. Então é essa que a gente considera. Então a resposta aqui, ó, letra A, tranquilão? Na letra D, bora ver, dá uma lidazinha aí. Vamos ver. Especialistas em histórias afirmam que a agricultura, acabei de falar isso, grega era considerado que a base. Para que ela seja a base, ela teria que ser uma agricultura de um desenvolvimento muito grande, né? Para poder abastecer, e não só abastecer a Grécia, mas abastecer outras civilizações, outros povos, para que acontecesse o quê? O comércio. Por isso que você vê na letra A, aí sim, né? Porque a agricultura é só para subsistência, são poucas planícies, áreas planas que tem na Grécia, a maioria é montanha. Então não dá para desenvolver uma agricultura capaz de manter, né, de ser considerada, na verdade, uma base econômica, tá certo? Tranquilão, essa daí ficou meio difícil, né? Confusão na hora da prova, mas tranquilo. Vamos lá. Aí, no quarto, o poder político em Creta concentrava-se em uma elite comercial, que por sua vez era liderada por reis que eram chamados de Minos. Beleza até aí? Tranquilão. Eles viviam em luxuosos palácios, como os da cidade de Knossos. Tranquilo, só informação. Aí você faz aquela técnicazinha, separa o que é texto e presta atenção na pergunta. Aí você vai para a alternativa. Segundo a historiografia da ilha de Creta, podemos afirmar corretamente, né? Corretamente que a parte relacionada à riqueza provinha de tributos cobrados dos povos dominados. Letra B. As riquezas demonstradas no relato acima provinham de doações. Aqui eu já cancelei, né? Provinham de doações, já não vai. Na letra C. Não havia nenhuma distinção entre o rei Minos e os demais povos. Aqui já matou, não pode ser. Letra D. O acúmulo de riqueza só aparece na historiografia da ilha de Creta contra a invasão dos aqueus, né? Aí aqui nada a ver. Então, letra A. A parte relacionada à riqueza provinha de tributos cobrados dos povos, né? Havia o que? Uma cobrança, né, de tributos, né, aos povos dominados. Tranquilo? Letra A aqui. Na quinta questão diz, o período homérico mais ou menos 1200 a.C. a 800 a.C. É assim chamado porque muitas informações sobre essa época provêm de duas obras atribuídas ao poeta Homero. Beleza, quais são as obras, professor? A Ilíada e a Odisseia, escritas entre o final do século IX e início do século 8 a.C. Então, olha só, observe as alternativas e responda corretamente. Agora é a pergunta, né? Corretamente, com base na historiografia grega sobre essas duas obras. Então, quais são as obras? A obra de Ilíada e a obra de Odisseia, né? São dois poemas, né? Ele é um poeta, dois poemas de Homero. Observe as alternativas e responda corretamente com base na historiografia grega sobre essas duas obras. Na letra A diz,
A história da Ilíada tinha como principal objetivo apresentar a cultura grega e a italiana. Nada a ver. Corta aí. Na letra B, a Ilíada correspondia ao conflito entre gregos e troianos, com a vitória de troianos, devido ao seu alto domínio intelectual e filosófico. Nada a ver, né? Domínio intelectual, filosófico, vai garantir a vitória de uma batalha, né? Não vai. Então, na letra C, os dois poemas relatam a guerra de Troia e seus despojos, visto que Troia saiu vitoriosa nesse combate, né? Então, é claro que fala, né? Os dois poemas relatam a guerra de Troia, sim. Relatam a guerra de Troia. Traz os relatos aí. Mas, sobre despojos, né? Despojos é o quê? É tudo aquilo que foi dominado e tal, mas ela não vai trazer isso, né? Vai falar sobre essa vitória. Então, eliminado. Na letra D, olha aqui. A Ilíada e a Odisseia relatam a guerra travada pelos gregos e troianos. Pronto, né? Ou seja, é o atrito entre esses dois povos. Então, tá aí a resposta, letra D. Ok? Não vai se enganar. Deixa eu apagar aqui. Vamos para a sexta questão. Sexta questão, olha lá, bem bonitinha, certo? Diz assim: com as invasões e migrações, né? Com as invasões e migrações. Migrações é o quê? É a saída, né? Então, com as invasões e migrações, muitos povos gregos fugiram. Tá aí, ó, migração, né? A saída, fugiram para o interior da Península Balcânica e para a Ásia Menor. Essa dispersão foi chamada de primeira diáspora, né? Então, a dispersão, ou seja, o espalhamento dos povos, vamos dizer assim, né? Se espalharam, né? É o que se chama diáspora, né? Então, é a primeira diáspora grega. É o primeiro momento em que o povo se separou, né? Por conta de quê? Por conta das invasões, né? Então, a população que permaneceu na península, aquele povo que permanece na península, se organizou em grupos. Tranquilo. Só texto, né, informativo. Vamos lá agora para a pergunta. Analise a preposição e marque aquela que apresenta a resposta correta em relação aos grupos formados na Grécia após a primeira diáspora, né, sobre esses grupos aí que se formaram. Então, na letra A diz: a população que permaneceu na península se organizou em grupos familiares denominados de gênios. Tranquilo, né? Verdade isso aí. Verdade. Vamos marcar aqui. Então, aqui ela é verdade isso aqui. Ok? Verdade, né? Na letra B, a formação dos gregos se deu anterior à primeira diáspora. A formação dos gênios, né? Desculpe, a formação dos gênios. Quem são os gênios? Os gênios é justamente os grupos que vão se formar após, né, a diáspora. E ele diz aqui, a formação dos gênios se deu anterior à primeira diáspora. No texto mesmo aqui, ó, tipo assim, né, a primeira diáspora grega, né, a formação desses gênios, né, se acontece quando? Depois dessa saída, né? Então eles se afastam e vão formar. Então aqui está incorreto. Na letra C diz: os gênios eram assim chamados os reis? Não. Os gênios são os grupos formados após a primeira diáspora. Na letra D diz: após a diáspora não houve agrupamento entre os que dispersaram, pois não restou mais ninguém na Península Balcânica. Está errado, né? Eles vão dizer que estão ali aqueles que permanecem, né? Eles vão formar os primeiros grupos, né? Há uma saída, depois aqueles que ficam lá vão formar esses primeiros grupos, né? Então a população que permanece, tá aqui, ó, que permanece na península se organizou em grupos familiares denominados de gênios. Então é isso que a gente vê. Após a primeira diáspora, ou seja, após a primeira separação, o povo se separou, se dispersou, né, foram ocupar outras áreas, né? Após isso, aquele que permanece,
forma, então, os gêneros, ok? Então, ela acontece após a primeira diáspora e é justamente com o grupo que permanece na península, ok? Vamos lá. Vamos para o sétimo. Sobre o período arcaico, mais ou menos período arcaico, né? A população grega cresceu bastante no final do período homérico, causando disputas internas pelas poucas terras cultiváveis. Alguns membros dos gêneros, geralmente o pater e seus familiares mais próximos, apossaram-se dos terrenos férteis, transformando-os em propriedades particulares, né? O pater, quem é? É aquele líder, né? O líder daqueles gêneros tem uma pessoa que representa, ele é visto como pater, como pai, né? Então a pergunta é, ele vai dizer, apossaram-se dos terrenos férteis, transformando-os em propriedades particulares, ou seja, propriedade dele, né? Ele escolheu aquilo lá que era melhor, a terra melhorzinha, e ficou para ele, né? Então vamos lá para a pergunta agora. Analise o texto e as proposições abaixo e responda a alternativa correta, marcando. Na letra A, o pater e seus familiares, ao possuírem grandes propriedades de terra, compartilham com os outros povos, compartilham, não de forma alguma, né? Eles escolheram a melhor parte para ficar com ele, né? Letra B, devido à apropriação das terras, principalmente as mais férteis, pelos familiares do pater e o próprio, quem é o próprio? O próprio pater, né? Surgiram assim a propriedade particular que favoreceram os grupos sociais. E agora, será que está certo? Tem alguma coisa estranha aí? Vocês perceberam? Vamos ler de novo? Devido à apropriação das terras, principalmente as mais férteis pelos familiares do pater, até aí tranquilo, mas veja, e o próprio também está tranquilo. Surgiram assim as propriedades particulares. Verdade também, porque ele fala aqui no texto, ó, né? Ele fala aqui o quê? Propriedades particulares, né? Então, primeira coisa, a gente já eliminou essa letra A, porque compartilhar com outros povos, de jeito nenhum, o rei quer tudo para ele, né? Tá lá, o rei não, desculpe, o pater, né? O pater quer tudo para ele. Então, olha lá, e para os seus. Então, ó, devido à apropriação das terras, principalmente as mais férteis, pelos familiares do pater e o próprio, surgiram assim as propriedades particulares. E aí tá certo. Que favoreceram os grupos sociais. Então, isso aqui, ó, favorecer ninguém, quer favorecer a ele mesmo. Então, essa também está incorreta. Na letra C diz, devido à apropriação das terras, principalmente as mais férteis, pelos familiares do pater e o próprio pater, né, surgiram assim os diferentes grupos. Beleza. Por quê? Porque a divisão da sociedade, aqueles que tinham privilégios e aqueles que não tinham privilégio nenhum, né? Vê que coisa, né? Tranquilo? Então aqui ó, a resposta é a letra C. Tranquilo? Então, na letra D diz, a democracia influenciava os povos gregos. Tá certo, mas vamos ver aqui. O pater garantia para todos. Para todos não, para os seus, né? Para os seus, né? Igualdade de direitos, principalmente na garantia para todos possuírem as terras, mas de jeito nenhum, né? Então isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então elimina essa. Gabarito aí, a letra C. Ok? Tranquilão. Bora lá. Vamos para a oitava questão agora. Oitava questão, ó. Sobre a polis de Atenas, pode afirmar. Então a polis, você lembra, polis é a cidade, né? A cidade de Atenas. Atenas, localizada na Ática, contava com um litoral banhado pelo mar Egeu, bastante recortada, com muitos portos no interior da região. Colinas e montanhas misturavam-se a pequenas planícies. Beleza.
Atenas foi fundada pelos jônios no final do período homérico, quando a região escapou da conquista dos dórios. Tranquilão. Com o excelente porto Pireu, outra informação importante, né? Atenas pôde se transformar na mais poderosa polis da Grécia. Então, olha lá essa informação aqui, ó. Ela pôde se transformar, né? Então, ela pôde se tornar a mais poderosa polis, ou seja, a mais poderosa cidade da Grécia. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. Tá aqui, ó, você vê, ó, o porto de Pireu, né? Porto de Pireu. Tá aí a Grécia hoje aí, ó. Vê que porto, né? O porto de Pireu também aí, vocês veem. O centro da economia de Atenas estava nas atividades agrícolas, os extensas planícies que se formavam ao longo de processos erosivos. Nada a ver, né? Olha lá. Primeiro que não tem muita planícies extensas, não. São poucas as planícies, como a gente falou, e o próprio texto mostra aqui, ó, né? No interior da região, colinas e montanhas misturavam-se a pequenas planícies, não é? Então a gente já eliminou a letra A. Na letra B, Atenas pode se transformar na cidade mais importante da Grécia devido aos portos que facilitavam as transações comerciais por meio da agricultura. Não, porque para ter uma agricultura que garantisse tudo isso, precisava de quê? De ter de fato uma extensa porção assim de planícies, mas não tem, são pequenas planícies. O texto já fala isso ali. Então, na letra C, Atenas pôde se transformar na cidade mais importante da Grécia devido ao excelente porto de Pireu, cujo limitava as atividades mercantis. Pelo contrário, né? O porto de Pireu, ele é um excelente porto. Tá aqui, ó. Com esse excelente porto de Pireu, lá no texto, ó, Atenas pôde se transformar na mais poderosa ponte. Então, letra A tá fácil, letra B letra A, ela tá falsa, letra B, ela tá falsa, né? A gente já viu. Letra C, ela está falsa também, porque o porto de Pireu foi um importantíssimo, excelente, o texto diz, o excelente porto de Pireu que vai transformar, né, essa cidade, né, na polis, né, a cidade mais importante da Grécia. Então vamos para a letra D. O desenvolvimento da cidade de Atenas e a sua ascensão como cidade mais importante na Grécia se deu pela localização e a presença de portos que facilitava as atividades comerciais. Então aí a resposta, letra D. Tranquilão? Gabarito aí, ó. Letra D. Resposta aqui, ó. Letra D. Por quê, professor? Porque a sua localização, né, e a presença de portos que facilitava as atividades mercantis. Certo? Tranquilo? Vamos lá para a questão 9. A 9 e a 10. Dá para a gente responder numa tirada só. Vê aí. A sociedade ateniense ficou conhecida pelo desenvolvimento da democracia e das artes. Porém, antes de chegar à democracia, Atenas teve outras formas de governo. Tranquilo. Seguindo essa lógica, né, qual é a lógica? De que Atenas teve, né, outras formas de governo antes de democracia. Né? Demo, povo, cracia, governo. Ou seja, antes do povo governar, quem governava? Essa é a questão. Então ele diz, seguindo essa lógica, marca a alternativa correta em relação aos conceitos das formas de governo. Quais eram as formas de governo que existiram antes da democracia grega? Ou seja, antes do povo governar. Na letra A diz assim, a democracia na Grécia Antiga garantia o direito de todo cidadão, inclusive os filhos de escravo. Isso aqui está falso, né? Escravo, nem filhos de escravos tinham direito. Porque, por exemplo, ele podia ter nascido na Grécia. Ele nasceu lá, né?
Nasceu. Mas como ele é filho de escravo, então ele não tem a direito. Então isso aqui está falso. Letra B. A forma de governo da monarquia estabelecia o governo de mais de um rei para o mesmo povo. Né? Vamos para a letra C. A oligarquia era constituída por uma minoria que formavam uma aristocracia, ou seja, uma elite. Letra D. Na forma de governo da tirania, estava relacionada à perda de governo de uma pessoa que tomou o poder. Então vamos analisar com calma isso aqui. A democracia na Grécia Antiga garantiu o direito de todos os cidadãos, inclusive de filhos de escravos. Então isso aqui está completamente errado, né? Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Então isso aqui está completamente errado, né? Na letra B diz: a forma de governo da monarquia, né, estabelecia o governo de mais de um rei para o mesmo povo, né? Se ela é monarquia, tem que ter quantos reis aí? Monarquia. Mono um, arquia governo. O governo de um, então não pode ser mais de um rei. Tranquilo? Isso aí tá falso. Na letra C, a oligarquia, né, era constituída por uma minoria, poder oligárquico, né? Tá lá, de uma minoria, que formavam o quê? Uma aristocracia, governo de poucos, ou seja, de uma elite. Então aqui é a resposta, né? Porque é o governo de uma elite, de um grupo que está ali, né? Que tem total poder, né? Ou seja, é o cidadão, aquele que é da cidade, nasceu da cidade e é grego, né? É ali, é ele, né? A oligarquia, o poder de poucos, era constituída por uma minoria, certo? Que formavam uma aristocracia, vem de aristói, pequeno grupo que governa. Então é só afirmativa de que é pequeno grupo, e esse pequeno grupo se chamou de uma elite. Correto, letra C. Na letra D, na forma de governo da tirania, né, estava relacionada à perda de governo de uma pessoa que tomou o poder. Não era a perda, mas o ganho de alguém, né, que foi lá à força, por isso que chamava a tirania, que é dos tiranos. Ele à força tomava o poder, invadia, matava e tomava poder. Isso é a tirania, certo? Mas aqui ele diz que é a perda do poder, não é a perda, é o ganho do poder. Por isso que ela está errada, a letra D. Resposta, letra C. Na 10ª diz: as atenienses eram impedidas de participar da vida política. Ou seja, aqui ele fala da mulher de Atenas, né? A mulher ateniense, né? Elas eram impedidas de participar da vida política. Correto. Na Grécia, elas ficavam inicialmente subordinadas aos pais, isso, e depois aos seus maridos. Tranquilo, informação é essa mesmo. Geralmente, as mulheres se casavam aos 14 anos e os homens aos 30 anos. Tranquilo. Seguindo esse fragmento textual, marca a alternativa que expressa de forma correta o pensamento do mesmo. Do mesmo o quê? Do texto, tá certo? Então vamos lá. Você tem aí que separar o que é o texto, o que é a pergunta, tá bom? Então, seguindo esse fragmento, ou seja, esse texto, o texto que a gente leu agora, né? Vou ler de novo. As atenienses eram impedidas de participar da vida política na Grécia, né? Elas ficavam inicialmente subordinadas aos pais, depois aos seus maridos. Geralmente, as mulheres se casavam aos 14 anos e os homens aos 30 anos, né? Seguindo este fragmento textual, marca a alternativa que expressa de forma correta o pensamento do mesmo, né? Então tem que expressar a mesma coisa. Na alternativa, tem que expressar a mesma coisa que está no texto. O que é que ele vai dizer no texto? Que as mulheres, elas tinham participação, elas eram impedidas, né? Então elas não participavam da vida política, elas eram subordinadas aos pais, né? Antes do casamento. Depois do casamento, elas ficam subordinadas ao domínio, ao poder dos maridos, né? E geralmente elas casavam aos 14
e os homens aos 30 anos. Isso aqui é uma verdade da Grécia. Então as alternativas têm que bater de acordo com isso. Se for contrário, está falsa. Então vamos lá, na letra A. Podemos compreender que as mulheres de Atenas participavam de forma ativa em todas as esferas da vida pública. Não, errado, porque ela era impedida de participar na esfera política. Então já não era, né, em todas as esferas. Então está falso. Na letra B diz: o casamento das mulheres de Atenas estava condicionado à submissão aos pais e maridos, né? Vamos para a letra C. Os homens de Atenas poderiam se casar aos 30 anos, porém as mulheres teriam o direito de escolher seus maridos. Quer dizer, isso aqui está errado, né? Vamos ver se eu consigo marcar para você aqui, que ela fica subindo. Não vai dar para marcar, peraí. Não vai dar para subir. Vamos voltar aqui, então. Então, aqui, né, a letra A está incorreta, né? E vamos ler agora a letra C. Ela também está incorreta. Mulheres teriam direito de escolher seus maridos? Não, ela não tinha direito nenhum, né? Letra D. Aos 14 anos, as mulheres de Atenas poderiam casar-se, assim como os homens aos 30 anos. Isso correspondia aos interesses conquistados pelas mulheres de Atenas, pois em todas as ações políticas elas estavam presentes. Quer dizer, ela era impedida de participar. Como é que ela estava presente? Não é. Então, letra D, falso, né? Letra A, falso. Letra C, falsa. Resta-nos quem? Letra B. O casamento das mulheres de Atenas estavam condicionados à submissão aos pais e aos maridos. Olha lá, quando ela diz, elas ficavam inicialmente subordinadas, ou seja, submissas aos pais e depois aos seus maridos, né? Ok? Então tá aí, gente. Vamos leia direitinho, com calma, analise, assista a outra videoaula também, tá bom? Estudem por aqui e vamos embora. A prova tá chegando.